Romanos, capítulo de número 8. Romanos, capítulo de número 8. Nós temos pregado este ano em Romanos. Todas as nossas pregações, desde o primeiro capítulo, você pode encontrar no YouTube. Romanos, capítulo de número 8. O tema da nossa mensagem, meus irmãos, nessa noite, o tema da nossa mensagem será os três gemidos. Os três gemidos. Esse é o tema da nossa mensagem. Os três gemidos. Romanos, capítulo 8, a partir do verso de número 18. Eu coloquei a partir do verso 19, mas nós vamos ler a partir do verso 18. Romanos, capítulo 8, a partir do verso 18. Diz assim, meus irmãos, a palavra de Deus. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas nós também, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Pai bendito, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos pela tua grande misericórdia, Pai, pelo teu grande amor e pela tua grande misericórdia. E agora, Pai, pedimos que o Senhor mais uma vez venha conosco, Pai, venha nos visitar com o teu Espírito e com a tua graça misericordiosa. Nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, rogamos, ó Deus, para que todo o empecilho que talvez o inimigo possa colocar, ou que alguém tenha, Senhor, para receber a Tua Palavra. Oramos para que todo empecilho caia por terra. E a nossa oração, ó Deus, é para que o Teu Espírito fale ao coração de todos. Que venhamos, Pai, a compreender a Tua Palavra. E não somente, Pai, que tenhamos compreensão, mas que possamos e venhamos, ó Deus, a viver por ela. Deus amado, nós colocamos diante de Ti a nossa oração. Pedimos, ó Deus, fala com o Teu povo, aviva a Tua obra. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o tema da nossa mensagem, os três gemidos. Quando nós olhamos para o texto, nós encontramos aqui claramente os três gemidos, primeiramente no versículo 22, onde Paulo vai dizer que a criação geme. No versículo 23, ele vai dizer que nós, os justificados, porque esse é o tema central de Paulo aqui, em Romanos, justificados, eles receberam as primícias do Espírito, então eles também gemem. E depois Paulo vai falar no versículo de número 27 sobre no verso de número 26, sobre os gemidos inexprimíveis do Espírito Santo. Então, meus irmãos, nós temos aqui os três gemidos, o da criação, o da igreja redimida, o da igreja justificada e também os gemidos do Espírito Santo de Deus. E a palavra gemido, meus irmãos, aqui nesse texto, a palavra gemido aqui, ela está ligada à dor. A palavra gemido, ela está ligada ao sofrimento. É quando não há palavras
então geme-se. É nesse sentido. E é nesse sentido que a criação geme. É nesse sentido que nós, os justificados, gememos. E é nesse sentido também que o Espírito Santo de Deus geme. Então vamos, meus irmãos, olhar nessa noite para esses 3 gemidos. E vamos ver o que Deus tem para falar aos nossos corações. O primeiro gemido, meus irmãos, que nós encontramos aqui é o gemido da criação, onde o apóstolo Paulo fala a respeito desse gemido do verso de número 18 até o versículo de número 22. Paulo nos fala aqui a respeito do gemido da criação. Paulo começa falando, meus irmãos, a respeito de uma convicção de fé que ele tem consigo. Veja o verso de número 18, ele diz assim: porque para mim tenho por certo, ou seja, é uma convicção de fé. Ele tem por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Não sei se o retorno está ligado, se é impressão minha, só eu que estou escutando aqui, os irmãos não, né? Paulo nos fala aqui, meus irmãos, que os sofrimentos do tempo presente, né? Que sofrimentos são esses? São sofrimentos de toda sorte, enfermidades, problemas que nós enfrentamos, problemas nos relacionamentos, problemas no trabalho, mas também as perseguições dos crentes pelo mundo, todo tipo de sofrimento pelo qual nós possamos ou venhamos a enfrentar. Paulo diz, olha, eu estou certo que os sofrimentos desse tempo não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E é interessante, meus irmãos, quando Paulo fala desta glória, porque glória tem a ver com honra, glória tem a ver com brilho, glória aqui tem a ver com transformação. E Paulo está falando de uma glória que será revelada não fora de nós, mas uma glória que será revelada em nós. Paulo está falando, meus irmãos, que nós passaremos por uma grande transformação. E é claro, queridos, isso se refere ao retorno do Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar, nós seremos grandemente transformados. O pecado que nós encontramos em nós, não veremos mais. A corrupção que ainda encontramos em nós, não veremos mais. As enfermidades que vemos em nós, não veremos mais. A mortalidade que veremos em nós, não veremos mais, porque seremos imortais. Há uma grande glória nos esperando, só que essa glória é futura. E Paulo diz, olha, eu tenho certeza, eu tenho uma grande fé, grande convicção, de que qualquer sofrimento que passemos por essa vida, colocados em uma balança, o sofrimento do tempo presente e a glória em outra balança, a glória a ser revelada em nós, maior peso tem a glória a ser revelada em nossas vidas. Aí Paulo diz no verso 19, por causa desta glória que ainda será revelada, há uma ardente expectativa da criação. A criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Você consegue imaginar isso, meus irmãos? A criação, ela aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. A palavra que temos aqui por revelação, ela pode ser traduzida por tirar o véu. É quando algo está ali encoberto, mas quando se tira o véu, pode-se ver claramente. Paulo diz que a criação, ela aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Eu fico imaginando, meus irmãos, quantas coisas nós esperamos com grande expectativa, né? Com ardente expectativa. O nascimento de um filho, o dia de um casamento, nós aguardamos com grande expectativa, né? Uma final de um mundial, aguardamos com ardente expectativa. Mas Paulo nos fala aqui a respeito da criação, que aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Quando Paulo fala, meus irmãos, da criação, exclui-se, é claro, os demônios, exclui-se também os homens ímpios. Quando Paulo fala da criação aqui, ele está falando dos pássaros, ele está falando das aves, ele está falando dos animais terrestres, dos animais marinhos. Paulo está falando também das plantas,
Paulo está falando das árvores, Paulo está falando das montanhas, ele está falando de toda a criação. Ela aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. No versículo de número 20, Paulo diz, a criação, nesse momento, ela está sujeita à vaidade. Vaidade, meus irmãos, aqui significa improdutividade. A criação, nesse momento, ela não pode nos dar o seu máximo. Por quê? Porque Deus fez isso. Veja o versículo de número 20, diz assim, a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem sujeitou a criação à vaidade foi o próprio Deus. Porque quando Adão e Eva pecaram, Deus disse, maldita é a terra por tua causa. Deus amaldiçoou a terra. E a terra, a criação, ela não pode nos dar o seu máximo. E veja, meus irmãos, quantas coisas nós temos que vêm da criação. Além do alimento, além da tecnologia, tudo que nós temos, as roupas, os óculos aqui dos irmãos que estão usando, né? Os bancos, tudo que nós temos aqui vem da criação. A ciência está avançando. O celular que você tem, seja qualquer coisa, vem da criação, mas isso ainda não é o máximo que a criação pode nos dar. A criação aguarda, como diz aqui o apóstolo Paulo, com expectativa, a manifestação dos filhos de Deus, porque quando os filhos de Deus se manifestarem, Paulo está dizendo que a criação será libertada do cativeiro da corrupção, como nós veremos no versículo anterior. E aí então, no versículo posterior, e aí então a criação poderá nos dar o seu máximo. Veja, meus irmãos, há muitas coisas que impedem a criação de nos dar o seu máximo. Cardos e abrolhos, pragas nas plantações, a nossa própria morte, porque nós vivemos um pouco de tempo. Quantos cientistas, se estivessem vivos ainda, não tivessem morrido, quanto eles estariam ainda suas mentes produzindo? Mas a criação ainda não pode nos dar o seu máximo. Por isso, vejam o versículo de número 21. A criação tem uma esperança. A criação tem uma esperança. A esperança de que ela também será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Meus irmãos, isso é tão profundo que eu tenho dificuldade de imaginar a profundidade disso que Paulo está falando. Se a criação hoje ela é tão boa para nós, ela é tão bela, mas ela está manchada pelo pecado. Imagine quando Cristo tirar o pecado da criação. O quão maravilhosamente ainda mais ela será. Mas nessa esperança, veja o versículo 22. A criação geme, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Você pode ler comigo o versículo 22? Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Há um gemido da criação. Há um gemido da criação. Eu não sei, meus irmãos, como é isso, mas isso ecoa nos ouvidos de Deus, esse gemido. Deus vê a criação gemendo. Os animais que estão entrando em extinção, as florestas sendo destruídas, há um gemido da criação. A criação geme. A criação geme. E quando Cristo voltar, a criação, meus irmãos, será liberta do cativeiro da corrupção. Os profetas do Antigo Testamento descrevem como isso será, dizendo que as árvores se alegrarão, Salmo 96, versículo 12, que os rios baterão palmas, os montes cantarão quando Cristo voltar. Você consegue imaginar isso? Isaías 55 fala sobre isso. As montanhas cantando, meus irmãos, de alegria, porque elas foram libertadas
A criação, então, posso dizer futuramente, será libertada e haverá grande alegria. O profeta Isaías diz que o lobo habitará com o cordeiro e uma criança brincará próxima à serpente, e não haverá nenhum dano mais nesse mundo. É disso que o apóstolo Paulo fala. Mas até que esse dia chegue, a criação geme. A criação geme, veja ali o versículo de número 22. Ela suporta angústias, ela sofre, a criação suporta angústias e sofre. É por isso que os escritores do Novo Testamento, como Pedro fala que a criação passará pelo fogo, mas haverá uma restauração. E João em Apocalipse diz que virá novo céu e nova terra. Quando a Bíblia fala sobre novo céu e nova terra, não quer dizer de um novo, totalmente novo, mas de algo que foi restaurado e agora se tornou novo. Há um gemido na criação. Mas há um segundo gemido. O gemido daqueles crentes, ou um gemido dos crentes justificados. O gemido da igreja que crê em Jesus, da igreja que agora vive a vida no Espírito Santo. A verdadeira igreja geme, um gemido de sofrimento. É por isso que Paulo diz, tem por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Veja, meus irmãos, este segundo gemido, vejamos esse segundo gemido a partir do verso de número 23, onde o apóstolo Paulo diz, e não somente ela, a criação, mas também nós, está falando dos crentes, nós que temos as primícias do Espírito. Primícias, aqui é uma referência àquilo que é como que os primeiros frutos da terra. Uma árvore, quando ela dá os seus primeiros frutos, ali tem-se as primícias. Um animal, quando ele tem a primeira cria, ali tem-se as primícias. Deus, Ele nos deu as primícias do Espírito Santo. A igreja tem a esperança de ter a plenitude do Espírito Santo. Mas Deus, nesse tempo, nos deu as primícias do Espírito. E aqueles que têm a primícia do Espírito, as primícias do Espírito, veja ali o verso 23, igualmente gemem, igualmente gememos em nosso íntimo. Meus irmãos, há um gemido nos crentes, há um gemido dentro de nós, um gemido lá no nosso íntimo. Por que gememos? Veja ali o verso 23. Aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Os crentes justificados gemem enquanto esperam o retorno do Senhor Jesus. E com Cristo, o cumprimento de todas as promessas de Deus, incluindo a promessa de glória em nós. Eu não sei quanto a você, mas tenho esse gemido em mim. E tenho certeza que se você é um verdadeiro crente, esse gemido também se encontra em você, todos os dias. Todos os dias nós sofremos, meus irmãos, porque ainda vemos em nós consequências do pecado. Nós encontramos ainda maldade em nós, e por vezes maldade na igreja, aí ainda vemos maldade no mundo. Isso tudo traz sofrimento em nós, e nós gememos. Quando nós vemos a nossa cultura mergulhada em corrupção, músicas que não conseguimos ouvir perto das nossas crianças, nós gememos em nosso íntimo. A verdadeira igreja geme. Muitas vezes não encontramos palavras em nossas orações, então gememos. E esse gemido, meus irmãos, é um coro que sobe aos ouvidos do nosso Deus. Quando nós olhamos lá para o Antigo Testamento nos diz que quando o povo de Israel estava no Egito,
E lá no Egito, o povo de Israel sofria. A Bíblia diz que Deus ouviu o gemido do seu povo. Ele viu o sofrimento, o gemido do seu povo. Então ele desceu a fim de ver e de salvar, de resgatar o seu povo. E meus irmãos, é esse gemido que fará com que Cristo volte. Porque a igreja, no seu gemido, Cristo voltará para resgatar a sua igreja. Há um gemido em nossos corações, porque veja ali o verso de número 23. Nós aguardamos a adoção de filhos. Por um lado, nós já fomos adotados como filhos. A documentação já está pronta, mas agora falta passarmos para a casa do Pai. Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Nós aguardamos também a redenção do nosso corpo. Porque esse corpo, meus irmãos, Paulo fala aqui em Romanos, ainda é o corpo do pecado. Nós ainda sofremos com esse corpo, mas nós receberemos um corpo cheio de glória. Depois você pode ler na sua casa, 1 Coríntios, capítulo de número 15. E essa é a esperança da igreja. Veja ali o verso 24. Nós temos essa esperança. Nessa esperança nós fomos salvos. Essa esperança é algo do qual nós ainda não vimos, né? Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Mas enquanto aguardamos, queridos irmãos, nós gememos. Mas há um terceiro gemido. O primeiro gemido é o gemido da criação. O segundo gemido é o gemido da igreja que foi justificada. O terceiro gemido é o gemido do Espírito Santo de Deus. O gemido do Espírito, meus irmãos, é da mesma natureza do gemido da criação e da igreja justificada. É o mesmo gemido. Um gemido de angústia. Por que o Espírito Santo se angustiaria? Pela nossa redenção. Nós recebemos as primícias do Espírito. O gemido, meus irmãos, de Jesus, quando foi crucificado pelos nossos pecados, nós vemos em Mateus capítulo 26, Cristo sofrendo angústias profundas, e a Bíblia diz que o seu suor se tornou em como gotas de sangue caindo sobre a terra. Hoje, queridos irmãos, nós temos Jesus intercedendo por nós nos céus, mas temos o Espírito Santo intercedendo por nós na terra. E Ele intercede pela igreja com gemidos inexprimíveis. Veja ali o versículo 26, diz assim, também o Espírito, semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. E aqui, meus irmãos, nós vemos que o Espírito Santo, Ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, de maneira constante. Ele nunca para de interceder por nós. A intercessão do Espírito por nós, ela é necessária, por causa da nossa fraqueza. Muitas são as nossas fraquezas, mas Ele nos assiste em nossa fraqueza. Nós nem mesmo sabemos orar como convém. E a intercessão do Espírito por nós, ela é eficaz. Por quê, queridos irmãos? Veja ali. Porque Ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Veja o verso 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Eu fico imaginando, meus irmãos, e é algo difícil de se alcançar com a imaginação, mas eu tento imaginar isso, o Espírito Santo intercedendo por nós. Ele intercede por mim e por você com gemidos, Ele sofre por mim e por você. Quando um crente se desvia, o Espírito sofre. Quando o crente peca, o Espírito sofre. Ele geme na presença de Deus, orando por mim e por você, para que não nos desviemos dos caminhos do Senhor.
Nós não estamos sozinhos em nosso gemido, nós que temos as primícias do Espírito e que não nos conformamos com o pecado, o Espírito também intercede pela nossa santificação. Nas nossas lutas, Ele intercede por nós. Se estamos com problemas na família, Ele intercede por nós. Se estamos com problema com os filhos, gemendo em orações, Ele também geme conosco com gemidos inexprimíveis. Se estamos orando para que alguém se converta, gemendo, o Espírito Santo também geme juntamente conosco, com gemidos inexprimíveis. Meus irmãos, esses são os 3 gemidos que nós encontramos aqui nesse texto. Mas há um quarto gemido que não se encontra aqui, mas do qual as Escrituras falam e mencionam, que é o gemido dos incrédulos no dia da condenação. Esse, como eu disse, não aparece nesse texto. Os incrédulos não sofrem com a injustiça. Eles não lutam contra o pecado, não como nós lutamos. Eles não sofrem como a igreja sofre, consciente pela palavra de Deus. Quando o mundo caminha em perversão, eles não sofrem, eles não gemem por sua própria lascívia e luxúria, embriaguez, falta de unidade. Eles simplesmente vivem sem temer a justiça de Deus, embora sabendo que Cristo retornará. Em Marcos capítulo 9, versos 46 e 48, Cristo fala que eles serão lançados num lugar de fogo, onde o fogo não cessa e o verme não morre. Ali o gemido é eterno, gemido de dor eterno. O gemido da criação, o gemido da igreja e o gemido do Espírito Santo é como o gemido de uma mulher que está grávida, prestes a dar à luz. É um gemido de dor e de esperança. A natureza sabe que Cristo voltará e ela será resgatada do cativeiro, libertada do cativeiro e da corrupção. Cristo sabe que a igreja sabe que Cristo voltará e nós seremos transformados. Mas os ímpios, meus irmãos, o que os espera? Portanto, igreja, esse é o tempo do arrependimento. Aqueles que ainda não têm convicção da sua fé devem entregar a vida a Cristo o quanto antes, porque esse é o tempo da salvação. Concluindo, igreja, se você que é crente, se você ainda não sente dor e angústia pela sua própria condição, aguardando a adoção de filhos e a redenção do corpo, se você não sente e não percebe o gemido da natureza, e não sente também, não ouve também, eu digo, dentro de você, no seu coração, os gemidos do Espírito Santo junto com você, meus irmãos, então há alguma coisa errada, porque não tem como não ter as primícias do Espírito e não suspirar pelo retorno do Senhor Jesus. Como cristão, você deve suspirar por santificação, gemer em oração por comunhão. Isso, meus irmãos, é necessário. Jesus disse, se alguém quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Antes ele disse, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Por outro lado, o cristão se alegra, não só geme, o cristão se alegra, porque nós temos esperança. Não somente esperança, mas nós temos a certeza de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Nós temos a certeza de que Jesus voltará e de que Ele mudará tudo nesse mundo e mudará tudo também em nós. Paulo fala de uma glória a ser revelada em nós. Meus irmãos, nos apeguemos ao Espírito Santo de Deus. Fechemos nossos olhos. Coloque seu coração diante de Deus. Todo o seu gemido, coloque diante de Deus. O gemido por ser uma pessoa melhor.
seu gemido por viver em santidade, o seu gemido por sua família. Coloque-se diante de Deus em oração. Às vezes as palavras não virão, serão apenas os gemidos. Mas você não está sozinho, o Espírito Santo está com você, te assistindo, te ajudando, te fortalecendo, intercedendo por você com gemidos inexprimíveis. Pai amado, nós colocamos diante de Ti a nossa oração. Senhor Deus, nós vemos o gemido da natureza. A natureza, Pai, nós sabemos, ela está manchada por corrupção, mas Te louvamos, Pai, porque ela será libertada deste cativeiro. Mas Te louvamos, Senhor, porque somos Teus filhos, porque o Senhor tem algo glorioso preparado para nós no retorno de Cristo Jesus. Que nós possamos, Senhor, olhar para além desse tempo, para a vinda do nosso Senhor e para a glória a ser revelada em nós. Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor coloque em nossos corações o desejo pela adoção de filhos, o desejo pela redenção do nosso corpo, Pai. Que nós sabemos que essa redenção será completa quando Cristo voltar. Mas enquanto estivermos gemendo aqui neste mundo, Senhor, sustenta-nos no poder do Teu Espírito Santo, para que glorifiquemos o Teu nome, para que andemos em Teus caminhos. E que essa esperança, Pai, essa esperança que há na criação, essa esperança que há nos crentes, como diz o apóstolo Paulo aqui, nesse texto, que essa esperança seja viva em nós. Que essa esperança, Pai, seja como uma chama viva em nossos corações. Pai amado, nós oramos para que essa esperança, Pai, aumente e cresça e amadureça na vida dos nossos irmãos. Pai querido, nós colocamos diante de Ti a nossa oração e Te louvamos pelo Teu Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Em nome de Jesus oramos. Amém. Vamos colocar